Professores da rede pública de ensino lutam em todo o Brasil pelo reajuste de 33% sobre o piso salarial nacional da categoria. O percentual é baseado na elevação das verbas do Fundeb. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. Os professores da rede municipal de ensino aguardam o anúncio por parte das prefeituras sobre o reajuste do piso salarial. Com o reajuste dos valores do Fundeb, a previsão é de um aumento de 33,23%, o que para os gestores municipais gera dificuldades para os cofres das prefeituras. O valor do piso nacional do magistério para 2022 será de R$ 3.845,34, com um crescimento de 33,23% frente ao valor de 2020. Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aponta que, se aplicado o reajuste de 33% no piso salarial dos professores, com vigência a partir de 1º de janeiro, o impacto anual nas contas das 184 cidades do Ceará será de R$ 1,70 bilhão. De acordo com o estudo da CNM, em todo o Brasil, a estimativa é que esse impacto nas despesas com o pessoal seja de R$ 28 bilhões. A CNM manifestou por meio de nota a preocupação com a gestão da educação no Brasil e revelou que, com bases no texto da portaria publicada no Diário Oficial da União, serviços essenciais poderão ser comprometidos a partir do crescimento vertiginoso na folha salarial do magistério. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, não há que se questionar a importância dos profissionais da educação para o desenvolvimento do país, mas deve-se, acima de tudo, ter responsabilidade e garantir a manutenção do ensino e da própria prestação de serviços ao cidadão pela administração pública. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE, Enedina Soares, está conosco para falar mais sobre a mobilização dos professores na luta pelo reajuste do piso salarial do magistério. Enedina, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Diante dessa resistência narrada pelo Sátiro Salles em relação às entidades municipalistas, como a FETANSE administra e até o momento, aqui hoje nós estamos no dia 6 de janeiro de 2022. Já houve alguma manifestação entre os 184 prefeitos do Ceará a favor do reajuste do piso salarial nesse patamar de 33%? Bom dia, Enedina. Bom dia a todos os ouvintes. Nesse momento nós estamos nessa luta, né, nessa perspectiva de que os prefeitos possam sentar e discutir essa proposta de piso salarial. Até o momento, não temos a manifestação de nenhum prefeito do estado do Ceará que vai garantir o cumprimento do piso salarial do magistério. Nesse momento, está uma grande discussão para que seja cumprido a promessa, né, de abono salarial, já de sobras dos recursos do Fundeb do ano passado, de 2021, que foi enviado legislação para a Câmara com base na lei federal, onde, havendo sobra, esses recursos precisam ser divididos em forma de abono para os profissionais da educação. Então, nesse momento, alguns municípios já efetivaram esse pagamento do abono, e agora estamos aguardando o restante dos prefeitos fazerem o cumprimento da legislação, considerando que boa parte dos municípios do Ceará, dos recursos do Fundeb, houveram sobras. Antes do jornalista Beto Almeida entrar nessa nossa conversa, Enedina, já que você fez referência também a essa questão do rateio dos recursos do Fundeb entre os servidores da educação nos municípios do Ceará, das 184 prefeituras cearenses, quantas até o momento já fizeram esse rateio? Nós tivemos notícia através das nossas entidades filiadas de legislação aprovada em mais de 50 municípios. Nem todos eles já foi pago
né? Mas, por exemplo, Mucambo, Iracema, Pacajus e Capuí, né? Vários já começaram o processo de pagamento. Temos vários com previsão até o dia 15, que é quando tem a previsão do pagamento do abono dos professores da rede estadual, né? Então, a gente acredita que, como o ano fiscal do Fundeb termina agora em janeiro, né, eles têm um prazo legal para ser pago, mas tem vários que já estão com as contas bem organizadas, bem adiantadas, e já tem elementos suficientes para garantir o pagamento do rateio, do abono. Jornalista Beto Almeida. Enedina, bom dia. Bom, o abono é bom, chega realmente no início de ano onde todo mundo tem aí contas a pagar, mas ele não incorpora no salário. Portanto, a luta de vocês, dos professores, é por um reajuste salarial. E aí eu pergunto o seguinte, a CNM, a gente viu aí, a Confederação Nacional dos Municípios, está numa pressão para que haja, por exemplo, mudanças no cálculo de reajuste do salário dos professores. Eles defendem, por exemplo, que seja pelo valor de correção da inflação. Claro, isso iria cair bastante o índice de reajuste. Vocês têm acompanhado essa pressão? E como é que vocês veem essa tentativa, por exemplo, de mudança na forma de cálculo do reajuste salarial dos professores, do piso? É verdade, você tem razão. Inclusive, a nossa realidade aqui do estado do Ceará é que a maioria dos professores não tem direito a plano de cargos e carreira com direito, né? Com incentivo à formação. Quando nós estávamos tendo reajustes periódicos do piso salarial do magistério, em algumas cidades era criado um problema, porque quando reajustava o salário do professor de nível médio, aquele professor que não tem graduação, em algumas cidades o salário desse professor de nível médio ficava maior do que o salário do professor com graduação, justamente por falta de um incentivo à formação, à qualificação profissional, ao profissionalismo, né, desses trabalhadores. E aí nós vemos isso como uma grande ameaça à política de valorização nacional dos professores, considerando que também essa ameaça não é de agora, que os gestores municipais tentam mudar a fórmula de cálculo do piso salarial do magistério, se mudar do valor aluno que é hoje, que resulta em 33,23%, se mudar apenas para a inflação está prevista fechar agora por esses dias, aqui é a base de cálculo que a gente reivindica para a nossa campanha salarial, mas está em torno dos 11%, né? Então, significa que cairá de 33,23% para 11%. Isso é confiscar, né? Reduzir a 1/3 a possibilidade aí de crescimento da valorização dos trabalhadores. E considerando também que esse efeito de redução na forma de mudança do reajuste do piso, isso tem reflexo também na cidade, porque nós estamos falando aqui da maior categoria organizada do Brasil, que são os professores. E nós aqui do estado do Ceará a maioria dos nossos municípios não tem uma fonte de arrecadação própria. Então, o que os servidores públicos recebem, eles gastam no próprio município. Eles ajudam a movimentar a economia da cidade. Então, se o ganho dos professores cai aí para 1/3 a sua perspectiva de crescimento, isso também tem efeito no comércio local, na dinâmica da cidade. Então, isso é um efeito que afeta diretamente esses trabalhadores, mas também tem uma reação, né, em cadeia. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, Enedina Soares. Jornalista Beto Almeida, nós temos tempo aí para mais 2 perguntas. Eu tenho uma aqui anotada, mas creio que você ainda vai continuar falando sobre a questão do reajuste salarial, porque eu quero entrar também no cenário da pandemia da Covid-19, como é que vai ser. Eu já aproveito para fazer essa pergunta, Enedina, como os professores, como os servidores municipais, por meio da FETANCE, estão se programando, se preparando para a retomada das aulas agora, no mês de janeiro, fevereiro, diante desse novo cenário, dessa nova fase da pandemia da Covid-19, que vem também acompanhada de síndrome gripais. É bastante preocupante. Nós estamos desde março de 2020 com os professores custeando todas as despesas relacionadas à aula remota
na maioria dos municípios. Tivemos algumas iniciativas de prefeitos como o de São Gonçalo, que criou o auxílio tecnologia, né, para os professores, uma forma de repor parte das despesas, mas o que nós temos de um modo geral são professores que tiveram que trocar seus aparelhos, celulares, computadores, tiveram que organizar um espaço na sua casa para suas aulas, como também os professores da educação infantil. Cada aula tinham que criar um vídeo novo, com características diferentes. Então, os professores custearam, de um modo geral, todas as despesas relacionadas à aula remota durante esse período da pandemia, que era um período onde os prefeitos tinham que ter organizado as escolas para a reabertura. Hoje nós temos um problema, que há necessidade de reabrir as escolas, sendo que a maioria das escolas não estão preparadas. Escolas que não têm banheiros adequados para receber estudantes, os trabalhadores de educação, escolas, sala de aula sem ventilação, com os velhos problemas da educação, que durante esse período acabou piorando, né? Escolas que ficaram tomadas por cupim, né? E sem contar as adaptações de pia, gelágua, né? Uma série de questões básicas. Então, hoje, o nosso grande dilema na educação está sendo a estrutura para que a aula volte presencial, mas tenha uma estrutura de garantir a quem estuda na escola pública as condições básicas de segurança sanitária. Você ouviu aqui, acompanhou em todo o Ceará, ouvinte internauta, a entrevista com a presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANSE, Enedina Soares. Enedina, eu quero agradecer, o jornalista Beto Almeida ainda tinha outra pergunta, mas infelizmente o tempo se esgotou, mas quero fazer o registro sobre a importância dessa nossa conversa aqui, que chega aos municípios do Ceará por meio das nossas 22 emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral no interior, a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza, também da Agora FM 107.5 na região metropolitana de Fortaleza e pelas nossas redes sociais do Ceará Agora. A você, Enedina, quero agradecer a presença aqui no Jornal Alerta Geral, desejar a você, aos servidores municipais, aos professores, êxito nessa luta pela melhoria das condições de trabalho e que todos voltem à sala de aula, às escolas, encontrando a estrutura preparada, adequada para receber alunos, professores e servidores. A você, Enedina, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigada, ficamos à disposição, é hora de efetivar a valorização da educação. Jornalista Beto Almeida, a Enedina citou um aspecto, eu tenho 1 minuto e meio com você aqui, Beto Almeida, para falar sobre um assunto que já é recorrente nos nossos comentários, a preocupação em relação à devida adequação para os estudantes voltarem à sala de aula, para os estudantes voltarem às escolas municipais e estaduais. E a Enedina cita que em muitos municípios, Beto Almeida, não foram feitas essas adaptações do ponto de vista físico, escolas com cupim ou com estrutura danificada e sem também esses bebedouros para que os alunos tenham acesso à água. E nessa narrativa da Enedina, simplesmente nós vamos encontrar problemas físicos que acabam atrapalhando o desempenho dos professores e também o aproveitamento melhor por parte dos alunos. Esse era exatamente um dos pontos que não deu tempo de questionar com a Enedina, para chamar a atenção para aquele aspecto que nós comentamos aqui no final do ano passado, da correria dos prefeitos a Brasília para pedir a aprovação, Luziano, de um perdão aqui, entre aspas, por não terem cumprido a aplicação dos 25% exigidos constitucionalmente para aplicação em educação. Então, como eles não aplicaram os 25%, alegaram que o problema foi a pandemia, sobrou dinheiro em caixa. Por isso que muitas das prefeituras estão pagando cotas extras para os professores para poder alcançar aquele limite mínimo de 25%. E a presidente da FETANSE, a Enedina, ela deixou muito claro isso. Os professores tiveram que custear do próprio bolso, Luzenor, a atualização tecnológica dos seus celulares, de seus notebooks, para poder manter o ensino à distância, quando as prefeituras poderiam sim ter assumido esses encargos. As prefeituras não se prepararam, por exemplo, para os prédios físicos, para a sua estrutura física, receber esses alunos numa outra realidade, que é uma realidade que tem que se adaptar às normas sanitárias. O que nós temos visto aí, o que ela falou, é a pura situação de que escolas estão sendo retomadas as suas atividades do mesmo jeito que estavam
no período pré-pandemia. E não é por Tempos- falta, não foi por falta de dinheiro, Luciano.